O secretário de Estado americano prometeu anunciar medidas na próxima semana ou depois, em resposta à condenação do ex-presidente Bolsonaro. Marco Rubio deu essa declaração especificamente, à Fox News e foi reproduzida no site do Departamento de Estado. Ao ser questionado sobre qual seria a resposta, Rubio afirmou que, na visão dele, o Estado de Direito está se desintegrando. Diz que alguns ministros da Suprema Corte são juízes ativistas e que um deles não só perseguiu Bolsonaro, mas tentou fazer reivindicações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou quem postasse online dentro dos Estados Unidos. O secretário, então, promete uma resposta, nas palavras dele, na próxima semana ou algo assim. Rubio também disse que o julgamento da semana passada é apenas mais um capítulo da crescente campanha de opressão judicial que tem tentado atingir empresas americanas e pessoas que operam fora dos Estados Unidos. Marcelo Lins se junta a nós. Boa tarde para você, Lins. Quero te ouvir. Boa tarde, Júlia, Guedinho, Joel, você assinante com a gente aqui no Mais. Pois é, Marco Rubio dobrando a aposta e mantendo acesa a chama desse embate contra não o governo brasileiro, a justiça brasileira, mais especificamente a Suprema Corte do Brasil, o nosso STF, e mais especificamente ainda contra um juiz que ele não nomeia, mas a gente sabe que ele está falando do Alexandre de Moraes, obviamente. E aí a gente fica se perguntando, realmente essa é a única estratégia que os Estados Unidos têm para lidar com o Brasil? Porque a gente vê nessa resposta que ele dá à pergunta sobre se devemos esperar novas sanções, novas medidas contra o Brasil por conta do anúncio da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele mais uma vez mistura algo que é econômico, algo que ele chama de opressão judicial contra empresas americanas, com algo que é eminentemente político e que ele vê nessa visão aí do trumpismo, do MAGA, nesse momento, como a quebra, a destruição do Estado de Direito no Brasil. Me parece que ele não deve ter acompanhado, talvez, o próprio julgamento do ex-presidente Bolsonaro, o voto do ministro Luiz Fux, por exemplo, claramente marcando um dissenso ali, discordando de seus pares e demonstrando na prática que o processo estava funcionando, já que há espaço, inclusive, para o contraditório, para um voto absolutamente divergente daqueles que acabaram fazendo maioria nesse julgamento. E aí é claro que isso preocupa, acho que de uma forma individual. Imagino eu que no Supremo Tribunal Federal deve haver ministros, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, ciente de que ele segue no alvo, na mira das autoridades americanas, mas preocupa também por conta do desconforto, do ruído que isso causa nas relações entre Washington e Brasília. Parece que o Brasil, tem todo o interesse em ampliar o seu comércio com os Estados Unidos. Aquela coluna assinada pelo presidente Lula, uma análise que foi publicada pelo New York Times, vai exatamente nesse sentido. Ao mesmo tempo, o Brasil, como nação soberana, simplesmente não pode aceitar que haja uma interferência direta da maior potência do mundo em assuntos que lhes são afeitos do seu judiciário. Portanto, Rubio dá indicações claras de que nos próximos dias, quem sabe na próxima semana, semana de reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, semana em que o presidente Lula estará nos Estados Unidos para discursar e pode até mesmo cruzar com Donald Trump ali na sede da ONU, deverão ser anunciadas novas medidas, não contra o governo brasileiro, insisto, mas contra o judiciário brasileiro, na pessoa especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Muito bem, porque você falou que pode até o Lula cruzar com o Trump, Lins. Se eu não me engano, os Estados Unidos falam depois do Brasil, né? O Brasil abre e depois são os Estados Unidos e tem aquele momento que eles se encontram, com um entrando e outro saindo, que é aquele momento em que o Bolsonaro teria dito ou disse eu te amo. Mandou um I love you ali para o Trump, não né? Foi? Foi, exatamente. E gente, agora acho que não teria esse I love you, mas teria uma chance ali de uma conversinha, quem sabe, entre os dois. Pois é. Joel, quero te ouvir também. Me parece claro, os Estados Unidos está prometendo essas novas sanções, isso aí provavelmente deve vir. E tem um ponto real aí que é o seguinte,
decisões do Alexandre de Moraes de escolher perfis das redes sociais com base em coisas muito tênues e demandar às empresas que retirem, já era bastante irregular. Quando ela se aplicou ainda por cima a indivíduos que estavam nos Estados Unidos, e alguns são cidadãos americanos, isso realmente cria uma situação que no mínimo, é muito distante do entendimento americano do que é o devido processo legal e do que é o respeito às garantias individuais. Então, isso, de fato, cria um certo atrito. Agora, isso também é passado, né? Pelo que eu saiba, hoje em dia, isso não tem mais acontecido. O que tem acontecido agora é o julgamento do Bolsonaro, que, junto de uma série de pessoas, tramou, planejou, segundo o próprio Valdemar Costa Neto, planejaram, no mínimo, um golpe de Estado. Então, isso aconteceu, isso foi julgado. E a justiça não vai retroceder. Então, por mais que o Marco Rubio anuncie que sanções virão, acho que a gente pode se perguntar quais tipos de sanções devem ser, né? Talvez lei Magnitsky para outros ministros que votaram pela condenação do núcleo crucial, talvez, retirada de visto, quem sabe até, aquela ideia de restringir a mobilidade da comitiva brasileira na ONU, né? Não sei se ainda está em discussão ou não, poderia ser. Mas a questão é, acho que nada disso, acho que medidas econômicas não vêm mais. Pelo contrário, semana passada os Estados Unidos estava criando novas exceções ao tarifaço americano para o Brasil. Então, estava reduzindo. Acho difícil agora reverter isso e voltar a taxar coisas que acabaram de receber exceção ali dos produtos. Então, me parece que essas medidas, essas sanções que podem vir, que são muito ruins para os indivíduos até que as sofrem, não tem, assim, a menor possibilidade delas alterarem qualquer coisa nesse momento, sabe? Então, a partir do momento que a direita brasileira, uma parte dela, dessa direita bolsonarista, tem como grande esperança da salvação do seu lar, da salvação do Bolsonaro, aquilo que pode vir dos Estados Unidos, me parece muito claro que, assim, já não foi, né? E é essa posição que o Joel está falando, Otávio, que o entorno lá do Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, dizem que sanção como Magnitsky visto não é contra o Brasil. Isso porque depois da tarifa a repercussão foi tão ruim, até o Silas Malafaia, a gente viu a repercussão entre eles mesmo, ficou muito ruim. Então, parece haver uma avaliação de que tarifa foi um tiro no pé, mas tem que ter a retaliação, né, que seria... o visto ou a Magnitsky, o que eu ouvi seria para familiares do ministro Alexandre de Moraes e visto, eu trouxe essa informação, né, na semana passada, inclusive para as equipes dos ministros. Então, quando começou o anúncio lá da tarifa de 50%, eu vi duas posições. Era um otimismo exagerado, achando que aquilo ali bastava levar um papel mostrando que os Estados Unidos tinham um superávit comercial em relação ao Brasil, que isso tudo se resolver, que o Trump estava equivocado e que estava usando ali o Bolsonaro para outras questões, que era a questão dos BRICS, etc., que isso ia se resolver fazendo conta com o Trump, que o Trump era assim mesmo. Outra havia também um pessimismo exagerado, de achando que era o fim do mundo. Os Estados Unidos vão acabar com o Brasil economicamente, vão destruir nossa economia. E o que a gente está vendo é o meio do termo, como sempre, né? Nem será ali uma questão rápida e fácil de se resolver, nem é também o fim do Brasil. Então, vamos esperar quais são essas sanções. Vendo do governo Trump, não dá para você... calcular nada, o que seja, é absolutamente imprevisível. Semana passada estavam falando em uso de força militar, ou seja, os discursos são muito desencontrados da realidade. Então tem que esperar e o Brasil perceber que isso não é algo que vai se resolver da noite para o dia. E a linha mais acertada é nesse sentido do artigo que o presidente Lula assinou no New York Times, quando ele adota a diplomacia do Trump. Você está coberto de razão, mas deixa com carinho eu divergir, mostrar que você está completamente errado. Ou seja, foi desse jeitinho que outros chefes de Estado conseguiram lidar com o Trump e que é o melhor caminho para o Brasil mesmo.